saúde e paz para todos nós. Que a gente possa, nesta semana, vibrar e refletir a respeito do que vamos aqui conversar um pouquinho. Na semana passada, nós trouxemos o compromisso da solidão. E é muito importante porque durante a semana muitos escreveram para mim, inclusive, imagine, me desafiando. Ah, mas você que vive só há tantos anos, duvido que você não sente a dor de estar sozinho. Verdade, tem hora que dá para sentir sim, né? Quando você chega às vezes de um evento em que você esteve assim muito feliz, que você gostou, teve um encontro com alguém, você chega em casa naquele momento, daquela pausa para ir descansar. Naquela pausa você sente uma vontade de ter alguém com quem conversar e contar a sua experiência. Mas aí vem o compromisso, aí é o compromisso. Você optou por estar só. Então, em vez de reclamar, porque não tem com quem conversar, a gente ora, agradece a Deus as experiências e reflete nos fatos acontecidos, não é? É uma história assim muito interessante. Você queria chupar uma laranja, aqui chama Serra d'Água, em outros lugares é laranja lima, uma laranja bem doce, saborosa. E aí lhe colocam na mão um limão. Em vez de você sentar e ficar chorando porque você queria uma laranja e ganhou um limão, seja esperto. Arruma um jeito de fazer daquele limão uma belíssima limonada. Toma a limonada, agradece a Deus a chance de ter tido em mãos uma limonada que descendentou a sua sede. Vamos ser mais otimistas na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Usar e abusar. Semana passada eu trouxe o Espírito Joana de Ângeles com a mensagem. Hoje eu vou trazer o Espírito Emmanuel, do livro Confia e Segue. Confia e segue. Muito bem. Usar e abusar. Gente, Deus é um criador tão fantástico. Não existe adjetivo que a gente encontre e que represente a grandeza, as qualidades do Pai. Deus. Não existe. Mas a gente vai falando que nos é possível no limite da nossa linguagem. Então, ele é tão fantástico que, ao nos criar, dentro dos compromissos que trazemos de uma vida passada, ele permite que os planejadores que nos assistem no planejamento de uma nova oportunidade reencarnatória, ele permite que esses planejadores nos ofereçam todos, eu estou dizendo todos, os recursos que serão indispensáveis para que eu possa progredir. E é importante, então, que a gente reflita como estamos vivendo com o uso ou com o abuso das coisas, dos recursos que Deus nos ofereceu e nos oferece para que possamos progredir. Vamos começar com as coisas materiais, que essas ficam mais fáceis para nós entender o que seria o uso e o abuso. Quando você adquire um bem material, um carro, por exemplo, uma marca boa, nova, e um carro todo dotado de recursos, como é que você lida com esse carro?
Possivelmente por ser novo e por você estar encantado com ele, você o protege, limpa, não deixa sem combustível, etc, etc e tal. Enfeita o carro. Mas pode ser que se você já estiver acostumado em ter carro ou ter um carro novo, pode ser que você, na naturalidade do acontecimento, não se importe muito com ele. E entra com esse carro a toda velocidade, em poças de lama, em ruas de terra, em subidas, em descidas, dá freadas, enfim, faz uma direção que hoje já nem é permitida. A direção sem controle do carro. Ora, você abusou do carro. Você poderia ter e deveria ter agido de uma outra forma. Respeitaria as leis dos homens e daria condição ao seu carro de um tempo de vida maior e melhor. Mas você abusa. E isso acontece com muitas outras coisas. Emmanuel nos traz alguns trechos e eu vou me permitir ler uns trechinhos só para a gente refletir sobre isso. Ele diz assim: ocorre o mesmo ao corpo físico que nos serve no mundo por temporária moradia. A criatura usufrui das energias mentais de modo a criar o bem e não para planejar o mal. Possui o mecanismo da voz com o objetivo de falar, educando e construindo, não para suscitar a perturbação e o sofrimento nas sendas alheias. Ou seja, eu uso a voz com equilíbrio, com harmonia, essa voz vai atender o objetivo dela. Se eu usar para falar mal do outro, para debochar, para caluniar, para qualquer coisa negativa, eu estou perturbando a vida do outro e causando sofrimento nele. Só que eu vou lá na frente sofrer as consequências. Vamos conversar um pouquinho. Emmanuel diz assim: detém o prodígio dos olhos para ver e discernir, não a fim de vasculhar os detritos e amargores que porventura se mostrem na estrada de alguém. Eu tenho que olhar e ver o belo. Eu tenho que olhar quando eu ver o sofrimento para ajudar e socorrer. Não é para apontar as falhas do outro, não é? Aí, Emmanuel dá só mais um. Carrega o estômago para auxiliar a própria sustentação, não para recheá-lo com alimentos desnecessários, estabelecendo desequilíbrios no campo orgânico. A gente tem um estômago que muitas vezes nós o empaturramos com o quê? Comida inadequada. E se a comida é adequada, a gente come além do que deveria, né? É um excesso, é um abuso. E eu deixo de comer apenas para me manter com o corpo sustentado, abastecido. Eu como para abusar, como se eu não comer tudo hoje, amanhã eu não vou encontrar isso mais, então eu tenho que comer hoje. Vejo como a mente atua em nós no uso e no abuso daquilo que fazemos. Então, nós precisamos aprender a usar as concessões de Deus sem abusar delas, porque se nós abusarmos, nós estamos criando um problema para cada um de nós. Agora, as escolhas
elas são opções. Eu não posso escolher por você, eu posso te sugerir. Eu posso te dar uma dica. Mas quem escolhe e decide é você. Então, a escolha é uma opção. Então, as leis do universo que nos governam mostram que as informações de procedência divina vão deixar para nós assim: a cada um nos é dado segundo as nossas próprias obras. E esse negócio de usar e abusar, mas se estende tão longe. Vamos imaginar uma família. Aí, você não tem a família, às vezes, como sustentação moral da sua caminhada nesta encarnação. Você, sem perceber, amedronta os seus familiares. Você dificulta a vida deles com seu comportamento, com as companhias que você escolhe, com as práticas que você decide por elas, com os processos de viciações que você escolhe para utilizar. Você não percebe que, às vezes, a sua mãe, mesmo não demonstrando, ela não dorme enquanto você não chega da rua. Mas não é porque ela está vigiando você, é porque ela te ama e tem zelo com você. E aí você abusa, e você ignora, trata mal. E em todos os setores dentro de casa, você abusa. Nessa vida apertada que nós temos levado, você larga para lá as coisas do seu quarto para serem arrumadas. Você não cuida da sua roupa que você veste. Isso não é problema meu. Tem gente aí que ganha para fazer isso. E nesse processo, você acaba abusando da relação que você tem em família. Use a sua família para exercitar a oportunidade de oferecer para eles momentos de alegria, momentos de crescimento, né? De diversão sadia, de aprendizado numa troca de conversa útil. Se divirtam, sim, mas sem que você seja instrumento do abuso. É preciso, então, que você veja com outros olhos a relação que você está tendo com sua família, se você não está abusando da chance que tem. Depois, na outra encarnação, quando vier sozinho, vai cair no tema da semana passada. Não vem chorar que está solitário. Você fez por onde assim fazer, assim viver. E esse uso e esse abuso está, por exemplo, entre os amigos. Às vezes você abusa até materialmente. Pede emprestado valores e não paga. Usufrui da convivência sem oferecer algo em troca. Você acha que seus amigos estão aí para te seduzir e esquece que o caminho da amizade é um caminho de mão dupla. Você recebe, mas você precisa oferecer o carinho, o respeito e tudo mais. Então, se nós formos parar para pensar, o nosso uso e abuso vai muito longe. Às vezes, na alimentação, às vezes, nos processos que nos desafiam a vida, em que a gente fala, não, eu tenho que viajar porque
meu objetivo é esse e esse. Mas nós não percebemos que nós criamos dificuldade em torno de nós com aquela viagem inesperada. A gente abusa da confiança. E aí, em que sentido vem esse abuso? Como eu disse ainda há pouco, a gente abusa da confiança, a gente abusa da credulidade do outro em nós, da confiança que o outro deposita em nós, do respeito que o outro tem por nós, do carinho que o outro nutre por nós. Quantos de nós não fazemos chorar lágrimas escondidas aqueles que têm um carinho efetivo com a gente? A gente despreza a chance. A gente abusa quando omite, por exemplo, a verdade. Às vezes a omissão da verdade é um adiar, porque naquele momento a pessoa não está preparada para conhecer a verdade. Então você adia planejadamente para dar tempo de amadurecer no outro as expectativas que ele traz. Mas cuidado, às vezes você abusa, distorcendo a verdade, trazendo o outro ou para o outro impactos íntimos, quando ele constata que aquilo que ele acreditava era um castelo de areia. Então, não abuse do outro com posturas íntimas que você ainda traz consigo. As consequências do abuso podem não ser muito agradáveis. Então, vamos aprender a usar, sem abusar, daqueles que estão conosco no dia a dia. Abusar seria criar barreiras para uma relação boa, sólida, confiável, responsável. Vamos tentando analisar cada situação que a gente vivencia, se a gente está usando ou abusando. Em tudo. Na roupa que compra, na comida que ingere, nas palavras que fala, nos gestos que executa, nas opções de vida, de trabalho, nas relações de amizade, nas relações de amor, no seu trabalho profissional. Vamos tentar achar um ponto de equilíbrio. Usar, mas não abusar. Porque em algum momento esse abuso pode provocar momentos de dores para nós. Pode provocar lágrimas de arrependimento. E nem sempre nós vamos ter como corrigir nesta encarnação as atitudes invigilantes nossas diante do uso que fazemos dos recursos que Deus nos deu para que nós pudéssemos progredir. Ele nos deu inteligência, eu abuso programando coisas erradas, inventando coisas erradas. Ele nos deu saúde, eu abuso ignorando os cuidados que eu devo ter com o corpo. E vai por aí. Então, fiquemos atentos. Vamos respeitar essa concessão divina que temos em tudo ao nosso redor e valorizemos a vida que estamos vivendo. Abraços, até semana que vem.